Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Eury Moreira e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre drones. Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre alguns erros que inclusive eu mesmo cometi, coisas aí que todo mundo que está começando na carreira, que está aprendendo algo do zero, comete. Esse vídeo aqui ele é fundamental, principalmente para quem está começando, porque ele tem um compilado de erros e coisas que a gente vai aprendendo durante o nosso dia a dia. A cada pilotagem a gente aprende uma coisa nova. Então esse vídeo aqui vai ajudar muita gente a não cometer os mesmos erros que eu ou que os meus amigos cometeram. Muita gente compra um drone e naquela ansiedade só sai voando, aquela coisa toda, aquela empolgação. Mas como todo equipamento, você tem que ter um bom estudo. Então foi por isso que eu decidi juntar aqui as melhores dicas para quem está começando a voar drone. Assim que você receber o seu drone, pelo amor de Deus, a primeira coisa que você não deve fazer é abrir a caixa, ligar e voar. Primeiro faça uma série de configurações e principalmente não voe dentro de casa. Voar dentro de casa é uma das coisas que todo mundo praticamente já fez, seja porque está chovendo ou então por uma leve sensação de que vai estar mais seguro dentro de casa, mas na verdade é totalmente o contrário. Voar dentro de casa oferece muito mais riscos, porque geralmente é um ambiente apertado e também você tem que levar em consideração o teto da sua casa. Eu lembro que no meu primeiro drone, a primeira coisa que eu fiz foi voar dentro do meu estúdio para tirar uma foto dele, só que percebi na hora que não era uma boa opção, porque simplesmente o vento do drone balançava o tapete, balançava as cortinas, a cortina meio que se movia pelo vento do drone e passava muito perto de atingi-lo. E uma segunda coisa que as pessoas cometem também na hora de decolar o drone é deixar o drone no chão com um chão de areia. Isso é terrível porque a areia vai entrar nos componentes do drone. Essa areia pode entrar aqui nas partes do gimbal, pode entrar aqui nessa parte aqui da frente dos drones e em outras áreas também, incluindo também os próprios motores. Então, voar do chão nem sempre é a melhor opção. Eu sempre prefiro voar o drone da minha mão, mas tem que ter muito cuidado para fazer isso. Eu recomendo que você segure o drone numa região onde você tenha essa firmeza de segurá-lo aqui sem oferecer risco de bater os dedos nas hélices. Por exemplo, é mais arriscado você segurar o drone assim, porque aqui as hélices passam muito perto dos seus dedos. Então nesse modelo de drone aqui, eu gosto de segurar aqui na parte de baixo e nunca tive nenhum acidente com isso. A melhor coisa que você pode fazer assim que chegar o seu equipamento não é voar, e sim dar uma estudada em tudo que ele faz e todos os recursos dele para você assim saber manuseá-lo e saber extrair ele da melhor forma. Observe onde estão os sensores do seu drone. Sensores, para quem não sabe, são essas câmerazinhas que ficam aqui, mas que você não usa elas para ver ou para filmar nada, eles são simplesmente sensores. Então, o drone com esses sensores, ele tem um sistema de anti-colisão. Se você estiver no modo normal e colocar o drone para frente ou para trás de alguma parede ou coisa do tipo, ele muito provavelmente vai frear. Mas eu não gosto de confiar 100% no sensor porque às vezes ele pode falhar. Então ele é mais uma segurança a mais, mas não é algo que você deva sempre se confiar 100%. Tem situações, por exemplo, que os sensores não identificam um galho ou então algo de uma árvore ou coisa do tipo, e você pode acabar enroscando o seu drone. É complicado confiar num sensor, principalmente se você estiver com uma região de pouca luz, filmando de noite. Ele até manda uma mensagem quando você está voando à noite e os sensores não conseguem enxergar nada. Por exemplo, se o seu drone não tem sensores nas laterais, existem movimentos que você tem que fazer com mais cuidado, como por exemplo um orbital, que é uma manobra onde você circula um objeto depois de estudar bem o seu equipamento, saber quais são as possibilidades que ele tem e ver todos os recursos que ele te oferece. Agora sim é hora de voar. A primeira coisa que eu gosto de fazer é checar bem o meu equipamento. Então eu vejo se as hélices estão bem colocadas, eu vejo se não tem nenhum dano aqui na hélice, alguma parte quebrada ou coisa do tipo, e eu vejo se os motores estão girando normalmente. Dado isso, confiro todos os motores, confiro todas as hélices, e depois de conferir se o drone está ok, você primeiro liga o seu rádio. O rádio é sempre a primeira coisa que a gente vai ligar, ok? Então você pega o seu rádio, liga, conecta o seu celular aqui e também coloca os seus sticks, ok? Todos dois. Voa lá. E agora sim você vai ligar o seu drone. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a capinha de proteção
do seu drone. Algumas pessoas achavam que essa capinha de proteção era para proteger a câmera, mas o que ela faz é imobilizar o gimbal e, consequentemente, também protege, principalmente na hora de transportar. Então você tira essa peça antes de ligar o seu drone, porque se por acaso você ligar o seu drone com essa pecinha aqui, o seu gimbal vai simplesmente travar e ele pode forçar até ter um prejuízo. Então, tirou a capinha do seu gimbal, agora sim você está apto a ligar o seu equipamento. Por padrão, as hélices elas vêm assim, então você abre as hélices, porque se você não fizer isso, ele vai fazer sozinho, com a própria rotação. Só que essa forçada que ele vai dar pode prejudicar, porque assim que o motor liga, ele vai meio que dar uma engasgada para poder abrir a hélice, entendeu? Então, os próprios fabricantes sempre recomendam você abrir as hélices antes de você voar e não deixar o drone fazer isso. Veja se vai chover, veja como é que também está a velocidade do vento, porque isso tudo vai afetar na hora de você fazer o seu voo. Se você estiver voando numa situação de muito vento, a sua bateria vai descarregar muito mais rápido. Para isso eu uso o aplicativo, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Ele diz se está ou não propício para você fazer o seu voo. Ele analisa a velocidade do vento e as condições climáticas. Só que na minha experiência, às vezes ele diz que não dá para voar de jeito nenhum. E dá para voar, só que você tem que ter um pouco mais de cuidado. Depois de ligar o seu drone, algumas pessoas, assim que verem a imagem aqui no celular, elas já levantam voo, e nunca faça isso. Primeiro você vai esperar o seu drone ficar ali entre 9 e 13 satélites, que é o mínimo para ele conseguir marcar um home point. O home point é a localização geográfica do lugar onde você vai subir o seu drone, ok? Ele é muito importante porque caso aconteça qualquer coisa com o seu drone, ele vai voltar para esse ponto. E se por acaso esse ponto não esteja no lugar onde você está, o drone pode pousar em qualquer outro lugar. Então espere o seu drone estabelecer o home point antes de voar, porque se você voa antes disso, ele vai marcar o home point em outro ponto durante o seu voo. E esse ponto pode ser um ponto que você não quer que ele pouse. Então, para segurança, marque o seu home point num lugar seguro, longe de árvores, de fios, porque ele não é tão preciso. Pode variar ali alguns centímetros e isso pode ser o suficiente para bater numa árvore ou num fio. Então busque voar num lugar mais aberto, num lugar sem muitos obstáculos, ou então preste bem atenção no lugar onde você está voando. Tem um exercício que eu gosto de fazer antes de voar, que me ajuda muito na hora de pensar e de planejar como é que vai ser o meu voo. Eu evito sair voando e vendo o que vai acontecer. Antes disso, eu decido exatamente o take que eu quero ter, o movimento que eu quero ter para fazer alguma transição, para fazer alguma montagem na edição, porque quanto mais assertivo eu for nos meus takes, mais variados eu consigo fazer eles, em mais quantidades eu consigo fazer com menos bateria, ok? Então, com os takes já pensados, eu vou o meu drone e começo a configurar a exposição e as configurações de câmera para ficar a imagem do jeito que eu quero ter. Se você vai voar numa situação em que tenha muita mudança de iluminação, muito provavelmente seja mais interessante você deixar o seu ISO no automático para você não perder nada. Existem também outras configurações que é bom você dar uma olhada antes de fazer um voo em um determinado lugar, e uma delas é a altura do Return to Home. O Return to Home, o famoso RTH, ele na verdade é uma configuração que, quando o seu drone perde o sinal ou qualquer coisa do tipo, quando ele perde a conexão com o seu controle ou quando a bateria está prestes a acabar, o drone automaticamente ele vai voltar para o seu home point. Se o seu home point estiver configurado corretamente, ele vai subir numa altura, vai vir em linha reta até o seu ponto e vai descer. Só que você tem que configurar a altura do Return to Home, que é a altura que ele vai subir e vai vir até você, o seu home point, e vai pousar. Essa altura é muito importante porque se você colocar uma altura baixa demais e você estiver numa cidade com muito prédio, o seu drone vai ter que desviar dos prédios e você vai ter que confiar nos sensores dele. Eu sempre gosto de configurar o meu RTH para uma altura que seja suficiente para livrar tudo que tiver ao meu redor, seja prédio, seja antena, seja qualquer tipo de objeto que esteja numa altura considerável. Na maioria das vezes deixar ele entre 50, 60, 70 metros, dependendo de onde você mora, é o suficiente, mas é bom você dar um check nisso antes de fazer o seu voo.
Outra coisa que eu também gosto de fazer é, assim que eu ligo o meu drone, assim que eu decolo ele, eu não saio voando rapidamente. Eu primeiro dou uma olhada visualmente com o drone na minha frente, no lugar onde eu decolei, e vejo se ele está funcionando corretamente. Porque por quaisquer problemas que ele venha a ter, eu vou estar com ele aqui próximo de mim e vou perceber o que está acontecendo. Existem 3 modos de voo que afetam diretamente os sensores e a velocidade do drone. São eles o modo cinemático, que é o modo C, onde o drone vai ter movimentos mais suaves e mais leves e ele fica menos a risco. Isso é muito bom quando você quer fazer um take estabilizado, um take mais cinemático, um take mais calmo e você não precisa de muita responsividade no seu drone, ok? Existe também um modo normal, que é o meio termo ali, os sensores continuam ativos, o drone fica com a responsividade ok, mas ele não é o modo mais rápido do drone. O modo mais rápido é o modo Sport, onde ele desliga todos os sensores e aí que está o perigo, porque quando ele desliga todos os sensores, ele simplesmente não tem nenhum sistema de proteção em algum caso que ele esteja perto de um obstáculo. E o modo Sport ele deixa os motores muito mais responsivos. E é uma coisa que você tem que prestar atenção, principalmente tanto na hora de acelerar quanto na hora de frear. Quando você está em alta velocidade, o seu drone fica com esse ângulo de ataque. E quando ele vai frear, ele inverte isso. Só que quando você está muito rápido, a inércia do drone é muito grande. Então, às vezes, você pode ir muito rápido em direção a algum obstáculo, a alguma parede, e na hora de frear, o drone tem uma certa inércia. E isso pode ser bem perigoso se você não calcular o tempo corretamente. O modo Sport é um modo que a gente usa em pouquíssimas vezes. É mais quando a gente quer fazer uma perseguição de algo que está em velocidade, como um carro, como um animal, um cavalo, ou então simplesmente quando a gente está apostando uma corrida ou coisa do tipo. No dia a dia, eu não gosto de usar o modo Sport porque o drone fica a risco demais e na maioria das vezes os takes que eu faço são takes mais cinemáticos. Mas quando eu estou numa situação onde eu quero trazer o drone com mais velocidade e tenho bateria suficiente para isso, eu volto no modo Sport, porque assim ele volta muito mais rápido. Se eu tiver com muita pressa, no instante ele vai estar na minha mão. Outra coisa que você tem que ter muito cuidado na hora de voar drones são com os pássaros. Alguns pássaros não estão nem aí pro drone, mas existem uns que entendem ele como uma ameaça e vão para cima, cara. Já tive situações de um bando de pássaros ao redor do meu drone fazendo um círculo assim, parecia uma cena apocalíptica e rapidamente eu tive que baixar o meu drone, tive que trazer até as aves se acalmarem e irem para outro ponto. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque as aves atacam sim os drones. Existem outras situações também que você deve ter cuidado com o seu drone, que são os eventos. Se você trabalha com evento, esse é um dos segmentos onde o cuidado tem que ser dobrado, porque principalmente o voo é acima das pessoas. Existe uma série de leis e regulamentos e registros que você precisa ter. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando mais detalhadamente para vocês, beleza? Evento, na maioria das vezes, é um caos insano de pessoas, de bandas com equipamentos de sinal que podem dar interferência ou não. Uma das coisas que eu gosto de fazer é não ficar pairando muito tempo em um lugar só. Eu já vi em alguns eventos a galera deixa o drone lá parado em frente ao palco infinitamente, assim, paradão. Eu fico... Pô, o mais legal de ter um drone é você fazer a movimentação. Não tem problema deixar o drone parado, mas a imagem vai ficar muito mais estática, vai parecer que você está com um tripé ali nas alturas. Principalmente porque isso pode atrapalhar o voo de outros pilotos. E aí entra outra situação. Se você está voando com outras pessoas, o ideal é que você converse com essa pessoa e você troque uma ideia para saber exatamente o que é que um vai fazer e assim vocês conseguem aproveitar o espaço aéreo com mais responsabilidade. Então troquem uma ideia com o piloto que está no evento. É um bom momento para você trocar ideia, conhecer gente nova e deixar assim o seu job mais seguro. E quando você está voando, é muito interessante que você planeje bem a sua bateria. Não adianta você sair aí para ir muito longe com a bateria com, sei lá, 40, 30%. Na minha experiência, os drones conseguem chegar até 0%, que seria ali o final da bateria, mas não é uma coisa muito recomendada a se fazer e prejudica muito as baterias.
O ideal é, né, você não secar uma bateria 100% e também não deixar ela carregada 100% por muito tempo. Apesar de que essas baterias aqui têm um sistema inteligente de descarregamento. Ou seja, quando você carrega ela 100% e não usa, naturalmente dia a dia ela vai descarregando sozinha. Às vezes eu achava que minha bateria estava com problema, mas não. Era só o sistema de drenagem dela funcionando normalmente, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Esse vídeo aqui foi um geralzão do que você não deve fazer e algumas dicas do que fazer antes de você voar o seu drone. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo aqui. É o primeiro vídeo sobre drones aqui no meu canal. Vai ter mais ainda, vamos falar um pouco sobre FPV e eu espero que vocês acompanhem. Tamo junto, deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso vai me ajudar muito. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, a gente tá aí para bater os primeiros 1000 inscritos. Vou ficar maior feliz quando essa marca chegar, beleza? Tamo junto, meu nome é Euro Moreira, vou ficando por aqui, tchau!